Olá, é um prazer, é uma alegria sempre estarmos juntos aqui no nosso Café e Fé. O nosso objetivo sempre é anunciar, é proclamar boas novas, a boa notícia do Evangelho. O Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Nesse mundo caído, nesse mundo caótico, termos esperança. E nós sempre estamos trazendo um convidado especial do Café e Fé. Hoje é o nosso querido irmão e companheiro de ministério, Pastor Eric do Carmo, que está conosco para participar desse Café e Fé. E vamos tratar sobre a questão da adoração. É um prazer, Pastor Eric. Igualmente, pastor. Eu agradeço pelo convite. Vamos bater um papo sobre esse assunto, né? Os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela. Para quê? Para que você possa conhecer mais o material e também para participar, trazendo alguma provocação, alguma ideia que a gente possa tratar. Eu quero contar com a sua parceria, com a sua participação, e você pode fazer de 3 maneiras. Primeiro, orando. Nós estamos numa luta espiritual e precisamos daqueles que Deus move para orar, para estar na brecha. Segundo, você pode contribuir para que o programa tenha a sua sustentabilidade. Nós deixamos isso diante do trono da graça, mas você pode ser usado por Deus para isso. E outra coisa é que você pode compartilhar os vídeos para que outros tenham conhecimento, né, desse programa e venham a conhecer também o Evangelho, esse Evangelho que faz todo sentido. Agora você pega o seu cafezinho, porque já o nosso Café e Fé está começando. Até já! Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar, ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós temos um problema muito sério. A gente diz assim: eu adoro este pão, eu adoro esta comida, eu adoro essa roupa, eu adoro... Nós usamos o verbo adorar de uma maneira assim tão sem significado, né? A minha netinha já sabe a diferença. Ela, quando alguém diz assim: eu adoro esse sapato, ela diz: não, você pode gostar do sapato, mas você só pode adorar a Deus. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, Pastor Ed, que eu sei do seu ministério, na nossa comunidade e através de tanto tempo. A quem nós estamos adorando? Essa é uma pergunta, parece uma pergunta sem muita respostas, então uma resposta muito complicada, mas o assunto ele é delicado porque nós estamos tratando da adoração do ser humano, que por natureza é um adorador, mas que por causa do pecado ele tem um desvio radical na sua vida e ele busca, de alguma maneira, se prostrar,
venerar algo que não está nele e ele, de alguma maneira, tenta dominar isso. É. E é muito interessante quando nós vemos o texto das Escrituras, texto de Daniel, e Daniel, capítulo 3, versículo 6, do versículo 3 ao 6, fala de um momento muito interessante que o rei Nabucodonosor, que era o rei babilônico, ele cria uma imagem de ouro, uma estátua, ele levanta essa estátua e ele decreta que, ao som da música, é interessante a música estar nesse meio, né? Não é? As pessoas deveriam se prostrar e adorar aquela estátua. E isso nos faz pensar um pouquinho sobre o que contempla essa adoração, por que o homem ele busca alguma coisa, algum objeto, algum ídolo que ele se prostre para adorar. Qual é a necessidade dele? Qual é essa carência? Né? Por que ele faz isso? É por causa da tridimensionalidade. Nós somos seres tridimensionais. E para nós tem que ter alguma coisa visível, né? Essa ideia de uma imagem, até do som, alguma coisa que mexa com os nossos sentimentos. E aqueles 3 amigos de Daniel, eles se negaram, não é? A adorar aquela imagem, naquela figura que era uma coisa enorme de ouro, né? E que simboliza o egoísmo humano, a autossuficiência, né? Almejando poder, força acima de qualquer coisa. Mas adorar é um ato de prostrar-se, né? Prostrar-se diante de Deus. Você se lembra que João, lá no livro de Apocalipse, já no finalzinho, depois de tantas realidades que ele viu, quando ele viu o anjo, ele se prostrou para adorar. O que aconteceu? O anjo fala, não se prostre diante de mim. Por quê? Não é a mim que você precisa adorar. Porque só o Senhor Deus nós devemos adorar. É verdade. A adoração é um assunto muito importante, né, pastor Eric? É importante porque diante de quem nós nos prostramos e adoramos é a esse que nós servimos. Né? O pecado, ao entrar na humanidade, ele deturpou totalmente o sentido real e da necessidade de a quem se prostrar, diante de quem se prostrar. E nós vemos esse egocentrismo, o homem tentando manipular o divino e tentando negociar, fazer alguma coisa para satisfazer alguma divindade. Mas aqui nesse texto a gente vê que o Estado, na figura do Nabucodonosor, do rei, ele, de alguma maneira, ele quer fazer que nesse sistema as pessoas tenham lealdade suprema a esse Deus que ele cria. E nós vemos isso em nossa sociedade. Acho que uma maneira muito prática de nós olharmos isso é como tudo que envolve a adoração a Deus, especificamente quando nós falamos de Jesus Cristo, isso causa uma aversão. Então, a questão é eliminar a adoração verdadeira e colocar em outra coisa, menos que seja o verdadeiro Deus. E você está falando aí, eu estou lembrando de Êxodo, capítulo 20, que o Senhor disse, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Essa ideia que nós temos de adorar qualquer outra coisa que não seja Deus é uma verdadeira agressão
ao caráter de Deus. É verdade. Porque Né? tudo isso é mentira, fora de Deus, não é? Pois é, você vai adorar, né, a um ser finito, Uhum. a uma coisa, isso você vai trazer grande problema. Eu acho que aqueles 3 amigos de Daniel foram muito corajosos. A postura deles foi Né? de fidelidade ao Senhor e não... Porque eles sabiam que a ordem era, se não adorar, vai virar churrasco, exatamente. vai para a fornalha ardente. Uhum. E o negócio não era brincadeira, nós estamos diante de um reino extremamente poderoso. Uhum. Talvez Nabucodonosor tenha sido o rei mais, eu vou usar uma expressão errada no português, mas vocês me desculpam, mais grande. Não era maior, não. Ele era tão grande que maior fica pequeno. De tão poderoso que ele era. Mas os 3 meninos, os 3 jovens, eles não eram velhos, não. Uhum. Eles não eram pessoas... Porque quando eles foram para lá, eles tinham uns 15, 16 anos. E eles deviam ter ali uns 20 e poucos anos. Mas eles eram firmes e não se curvaram diante da estátua e foram para a fornalha. Sim. E eles dizem algo muito interessante, né? Eles dizem que, olha, quando Nabucodonosor diz para eles, e qual é o Deus que vai livrar vocês dessa morte, dessa fornalha? E eles dizem, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas uma coisa nós sabemos, nós não nos prostraremos diante dessa imagem. A postura, dizendo também o seguinte, a adoração não pode ser algo forçado, não é negociada, é algo que vem realmente de um coração que reconhece a Deus e, de fato, se prostra diante do único Deus verdadeiro. Né? Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, mas nós temos um Deus a quem nós adoramos. Nós não fazemos negociação na questão de adoração. É só a Deus, só a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é necessário passar pela cruz de Cristo. É verdade. Não é? Para que nós sejamos destituídos de toda forma de idolatria, tanto as objetivas como as subjetivas, porque a idolatria tem de coisas e tem de pensamentos, de sentimentos que são que geram a idolatria dentro de nós, e é necessário que a gente tenha essa postura, né? Eu prefiro, eles disseram, nós preferimos ir para a fornalha, se Deus não nos quiser tirar de lá, mas nós só adoramos a Deus. Agora, a pergunta que a gente faz para você, quem é que você está adorando? Porque esse é que é o assunto. Esse é o assunto. Quem estamos adorando parece, novamente, nós avaliarmos isso, e há uma confusão, né, que é comum no meio evangélico, é de achar que a adoração é aquele momento da reunião do povo de Deus, unicamente isso. É verdade, ali é o local que nós nos reunimos, adoramos ao Senhor, mas mais importante que isso é uma vida que está ligada à obra da cruz no coração do ser humano, fazendo de tal maneira que ele reconheça e ele entenda sua total dependência, quem é o Deus verdadeiro, e como o Senhor colocou, coisas que vão sutilmente entrando e que vão roubando, e esse é o propósito de Satanás, roubar a glória que é devida ao nosso Deus. Então, você espera um pouquinho que nós já voltamos para falar da verdadeira adoração que nós temos em Cristo Jesus. Amém. Já já nós voltamos.
nesses tempos em que o homem se acha ultra suficiente, ultra capaz de dirigir sua vida, e ele encontra um objeto do seu louvor e adoração, ele mesmo, a sua vontade, o seu poder. Você que trabalha muito nessa área de adoração e culto, você percebe que nós mudamos muito o foco, não é? A igreja primitiva parece que ela tinha o olhar para Deus, para Cristo, para o altar. Hoje, a igreja moderna tem o olhar para o auditório. As músicas, os cânticos, né? A performance é voltada para agradar as pessoas. Isso parece verdadeiro ou é impressão minha? Isso é uma expectativa que é criada numa nova religiosidade, vamos dizer assim, que perde de foco o Deus Trino, o Criador, e coloca os seus olhos na criatura. E é interessante que João Calvino, ele... Falando de João Calvino, o reformador. O reformador, isso. Lá do século XVI. Exatamente. Tem tantos hoje João Calvino, né? O João Calvino, reformador, ele disse o seguinte: o coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos. Está lá no primeiro livro das Institutas. E isso significa que, sem uma estátua de ouro diante de nós, ainda nós podemos criar outros ídolos que partem dos nossos desejos, das nossas emoções e dos nossos pensamentos. E aí nós vemos em nossa cultura uma idolatria sendo sutilmente inserida na igreja contemporânea em substituição da verdade do Evangelho. E aí a expectativa das pessoas é de que a reunião seja algo que as emocione, quer dizer, tudo voltado para o ser humano, né? As expectativas dos seus pensamentos, dos seus desejos, e isso é fruto do que nós vemos hoje, de um sincretismo religioso. Sim. Né? Misturando o cristianismo e as práticas pagãs, um relativismo moral, justificando pecados conforme a cultura da época, e isso tem trazido um grande prejuízo. Por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras. O que Deus fala sobre essa verdadeira adoração? Essa pérola, não é? Que Deus busca. Quem é? São os verdadeiros adoradores. Mas como ser um verdadeiro adorador se não for com um coração novo, obra de Cristo, na sua morte e ressurreição, sendo feito uma nova criatura, não é? Isso que você está falando aí é seríssimo. Porque uma coisa são estas formalidades que são utilizadas, até de certo modo úteis, né? Como as performances de cânticos, de corais, e tudo isso é interessante. Mas isso não é o foco. O foco é Cristo. É Cristo. E o Senhor tem uma coisa, ele não, Deus é completo, ele não precisa de nada. Ele na teologia usa-se um termo que diz que Deus tem azeidade, ele se basta. Mas ele tem uma coisa que ele procura. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque esses são os tais que Deus procura como seus adoradores. E a questão é o quem nós estamos adorando. Nós estamos adorando o nosso sistema de culto, com toda aquela parafernália, desculpa usar esse termo assim, né? Toda aquela coisa de animação, ou nós estamos adorando a Deus? Às vezes lá na nossa comunidade tem hora que eu me pergunto, qual é o meu foco aqui? Qual é o meu foco? Quem eu estou adorando? Isso tudo é muito gostoso, esses cânticos são... E quando
na nossa comunidade, a gente coloca os cânticos todos centrados em Cristo. Eles são maravilhosos. Porém, é mais do que isso, não é? É verdade. É verdade. Deixando o lado externo, né, da estética, deixando toda a parte da organização litúrgica, o ambiente, tudo isso aí pode estar muito bem organizado. Mas se aquelas pessoas, nós estamos ali naquele local, sem esse foco, ou seja, sem essa centralidade de Cristo, nós vamos fazer muito som, até bem harmonioso, com muito esmero, mas sem a centralidade, sem o foco correto. Aí a pergunta, né, essa pergunta do tema desse programa, a quem estamos adorando? Porque eu posso estar cheio de orgulho, Sim. eu posso estar com meus afetos desordenados e eu posso simplesmente promover um culto, mas sem um coração focado realmente naquele que é o nosso Deus e que é digno de nós nos prostrarmos diante dele. Então, eu gostaria de deixar isso bem enfático. Não é essa estrutura, não é o canto, não é o instrumento, isso faz parte. A Bíblia nos ensina a cantar, a bater palmas, a nós erguermos nossas mãos, mas tudo isso corre o risco de ser um teatro. Pode ser mecânico. Pode ser mecânico. Né? Verdade. Nós estamos tão acostumados a isso e aquilo falta o espírito. Né? Agora, como é que você pode se tornar um adorador? Eu tenho uma receita. E a receita é bem radical. Você tem que morrer. Não tem jeito. Não tem jeito. Morrer como? Morrer na cruz com Cristo. Adorador se adora em espírito. Mas o homem, no pecado, ele é almático. Ele é de alma, é de emoção, é de intelecto, é dessa parte que é correta no sentido humano, porém, a adoração ela está no campo espiritual. Exato. Né? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é preciso que o cara morra e ressuscite juntamente com Cristo. Isso se manifesta no dia a dia, quando nós temos os nossos embates, por exemplo, de confiar diante de uma situação difícil. Em quem eu confio? Em quem eu, de fato, coloco a esperança, a fé, o amor, e que vá redundar em adoração, né? Ou seja, não é só no momento da reunião do povo de Deus, mas diante dos embates do dia a dia, eu vou definir a quem de fato eu estou adorando. Se eu tenho esse novo coração, eu tenho convicção de que eu sou uma nova criatura em Cristo pela palavra de Deus, eu faço parte dessa comunidade de verdadeiros adoradores. Senão, posso estar vivendo um grande engano. Certamente. Aliás, tem um episódio que Jesus curou 10 leprosos, né? Os leprosos, eles viviam alijados, fora da comunidade, fora da cidade, né? Jesus vai e cura aqueles 10 leprosos. E mandou que eles fossem e se mostrassem ao sacerdote. Mas um voltou. Só um, né? Só um voltou. E aquele que voltou, ele voltou reconhecendo em espírito de adoração, prostrando-se diante de Jesus. É verdade. E o que acontece é que muita gente hoje está no sistema da igreja, nas reuniões, buscando bênçãos, buscando alguma coisa. Não ele. É verdade. Não está buscando a ele. Somente quando o foco da nossa adoração for Cristo, e somente Cristo, nós estamos no terreno seguro, não é? Onde nós temos nos prostrado? Você vê que a idolatria, ela pode vir sutilmente a partir dessas pequenas coisas no coração. Você vê, sutilmente tira o foco, tira a centralidade, e nós colocamos outras coisas. É necessário que todos os dias nós reavaliemos diante de quem eu estou me prostrando. E
nesse terreno, pastor Eric, da performance do culto, do talento, as pessoas que estão dirigindo, cantando, eles são muito ensimesmados, muito cheios. Se você toca um pouquinho, eles ficam ressentidos, ficam magoados, não é? Isso é uma coisa de que realmente não era o Senhor que nós estávamos cantando, era para que saísse bem. Como é que foi? Uma vez eu ouvi um músico, terminou, o coral cantou muito bonito, e ele, o que você achou? Eu disse, não sou eu que sou o merecedor de dar qualquer opinião. A quem foi dirigida essa música, não para a gente, não para... Né? É bonito, o ético, o estético, é necessário, mas mais do que isso é o noético, é o ser, é o Deus que nós estamos adorando. É a Ele que temos que investir o nosso tempo. Senhor, me perdoa porque eu estou tão distraído, eu estou olhando para essas coisas secundárias, mas dá-me o foco certo, dá-me a direção, me dá o coração daqueles meninos, como é que eles chamavam? Misael? Azarias e Ananias, né? Ananias. Que eles puseram Mesaque, Sedraque e Abdenego, que são nomes babilônicos. Ananias, Misael e Azarias. Eles então, eles tinham o foco certo, o foco de adorar o Deus Todo-Poderoso. Você e eu fomos chamados para adorá-lo. Eu gosto das coisas. Esse meu iPhone, eu gosto dele, que ele me ajuda bastante, eu gosto dele. Mas eu amo o pastor Eric. Mudei o verbo. É verdade. Eu gosto das coisas, eu amo as pessoas, mas eu adoro somente a Deus. Só ao Senhor adorarás. Você está sendo aqui provocado para ser um adorador. E para ser um adorador, receita. Você tem que morrer na cruz com Cristo, ressuscitar com Cristo e Cristo ser sua vida. Porque é dele, por meio dele e para ele. O que você pode dizer aqui agora nas considerações finais? Sim. Algumas aplicações práticas para nós que nos fazem avaliar com um pouco mais de cuidado a nossa vida cotidiana. Nós vemos Davi, no Salmo 51:10, um coração quebrantado diante do Senhor. Não é orgulhoso, é quebrantado. Isso leva à verdadeira adoração. Adorar de fato ao nosso Deus. Uma outra questão importante é avaliar quais são as minhas motivações. Isso me aproxima, aquilo que eu estou venerando, eu estou gostando demais, ou então usando a palavra até adoro. Isso me aproxima ou me afasta da realidade do Evangelho. Então não é simplesmente você remover aquilo que está causando um afastamento, mas é você, de fato, inclinar-se diante do Senhor e adorá-lo em espírito e verdade. Muito bem, pastor Érico. Nós estamos aqui chegando ao fim desse programa. Eu quero encontrar você no próximo programa para a gente tomar esse café e fé. Aqui o nosso abraço de coração para coração. Até a próxima.